Questão 145. Essa questão 145 é uma questão modelo, sempre cai no Enem, uma questão muito comum, que é a questão que eu chamo de equivalência de volumes. Ela pode vir como equivalência de volumes, mas ela pode ser equivalência de áreas, ela pode ser equivalência de... normalmente volumes e áreas, de distância é mais difícil. Equivalência de volumes e equivalência de áreas. O que significa essa equivalência no fim das contas? É basicamente o seguinte, eu tenho um volume de alguma coisa, ou uma área de um terreno e tal, e eu quero transformar isso em outra coisa. Nesse caso eu tenho uma peça maciça em formato cilíndrico e eu quero transformar ela em esferas. O que eu faço para conseguir fazer isso? Então, eu tenho um cilindro e eu quero transformar em um monte de esfera. Qual é a equivalência que existe entre as duas? Esse tipo de questão é muito simples de resolver. Então, até eu já dei o spoiler do que é. Ele traz aqui isso daqui, beleza, e fala assim, ó, quantas dessas esferas poderiam ser obtidas a partir de cada peça cilíndrica? Nesse comando você já percebe que é esse tipo de questão. Primeiro que tem esfera, peça cilíndrica, você já sabe que é uma questão de volume, né? E você sabe que é uma questão de equivalência, porque se pode ser obtida a partir de uma coisa, essa mais ou menos é a ideia de que vai ser a equivalência de volumes. Ou pode ser a equivalência de área, se for, em vez de esfera e cilíndrico, ser alguma coisa de círculo, alguma coisa de quadrado. Eles gostam de fazer isso também no Enem. O que você precisa fazer, basicamente? Ler as informações e ir pescando. Vamos ler, então, a questão e entender. Peças metálicas de aeronaves abandonadas em aeroportos serão recicladas. Uma dessas peças é maciça e tem um formato cilíndrico, com a medida do raio de base igual a 4 centímetros. Então, o raio tem 4. E a altura tem 50. Ela será derretida e o volume de metal resultante será utilizado para a fabricação de esferas maciças com um diâmetro de 1 centímetro. Eles vão sempre tentar te confundir e colocar raio e diâmetro. Um lado eles colocam raio, outro lado eles colocam diâmetro. Nunca esqueça disso. Sempre que tiver escrito raio, diâmetro, escreve isso aqui, ó, o raio é 4, então a gente colocou. Mas aqui na esfera, ele está falando que o diâmetro é 1. Então o raio é meio. Sempre lembra disso. Isso vai fazer muita gente cair do cavalo. É muito comum mesmo. Então, com isso, é só usar as fórmulas. Ah, mas eu vou precisar lembrar as fórmulas? Vai, não tem jeito. Então, no fim das contas, você vai ter que lembrar as fórmulas. O que eu preciso, basicamente, saber? Qual é o volume desse cilindro? O volume de cilindro nada mais é que base vezes altura. A base disso daqui é πr ao quadrado vezes a altura, que é 50. Então, esse é o volume do cilindro. Só que eu vou fazer uma equivalência com um número de esferas, que é esse número aqui, 800, 1200, 2400, eu tenho que saber qual é o número de peças que eu posso ter, que é x. Só que isso vai ser sempre bolinhas de meio, lembra, não é 1 centímetro, é meio centímetro de raio. Porque esse é o raio, esse é o diâmetro, esse é o raio. Sempre lembra, diâmetro, raio, 2 vezes o raio. Diâmetro, 2 vezes o raio. Isso, cara, o quanto de vezes as pessoas erram isso e perdem a questão é gigantesca. X vezes 4 terços de π, r ao cubo, que no caso é meio ao cubo. Essa fórmula da área da esfera. Então aqui, a área do cilindro, e aqui, a área da esfera. A letra ficou meio ruim, mas é a área do cilindro e a área da esfera. Agora é só fazer a conta. O π corta com outro π. O 4 ao quadrado, eu posso cortar com esse 4 aqui, né? Fica só um 4, é a mesma coisa que 4 vezes 4. Eu já limpei um pouco, vai ficar 4 vezes 50 é igual a x vezes meio ao cubo dividido por 3. Vamos passar, inverter aqui, né? Passo 3 multiplicando, vai ficar x é igual a 4 vezes 50 vezes 3 dividido por meio ao cubo. Aí fazendo a conta, né? 200 vezes 3, 600. Aí eu vou ter que dividir por esse número aqui. E até legal, assim, um comentário que eu vou colocar, que eu vou jogar. Deixa eu jogar aqui para cima. Meio ao cubo é a mesma coisa que isso aqui é o cubo, certo? Então isso é a mesma coisa que 1/8, que é 1 sobre 2 ao cubo. Se eu fizer dessa forma, eu posso simplesmente pegar essa fração e inverter. Então seria a mesma coisa, dividir por meio ao cubo é a mesma coisa que multiplicar por 8. Então, como que eu cheguei a essa conclusão? Meio ao cubo é 1 sobre 2 ao cubo. 1 sobre 2 ao cubo, eu posso jogar o cubo aqui e fica 1 sobre 8.
Só que como a fração está 1/8 embaixo, tem aquela regra que eu inverto ela. Então eu multiplico isso por 8. Então isso aqui nada vai ser mais do que 600 vezes 8, que é 4.800. Assim fica muito mais fácil. Eu acho muito difícil fazer conta de divisão, então é mais fácil fazer a conta de multiplicação. Beleza? Então, alternativa D. É uma questão que eu quero que vocês entendam. É um tipo muito comum. É uma questão que não tem por que você errar, a não sei que você caia em pegadinha, mas você precisa ter uma boa interpretação. Então, um monte de coisa escrita no texto que pode te atrapalhar. Inclusive essa parte, principalmente esse distrator aqui. Um lado ele te dá raio, outro ele te dá o diâmetro. Por curiosidade, se você colocasse o diâmetro, não teria, acho que, a alternativa certa. Não sei por que o Enem fez isso. Realmente o Enem gosta de fazer uma sacanagem, né? Mas nesse caso ele não quis fazer. Mas esse é o resumo. Comentem no chat aí se está tudo certo, mas essa questão aqui é uma questão muito comum, que você basicamente tem que fazer essa equivalência aqui. Esse é o resumo de como resolver essa questão. Depois é só fazer conta. Então você tem que saber a área. Tem que ter conhecimento? Lógico. Não tem como você fazer a questão sem ter teoria. Não tem como. Mas é uma questão que não é difícil. É uma questão, entre aspas, simples. É uma questão fácil? Não é fácil. Se você não tem conhecimento de área de esfera, não tem uma boa interpretação, você não resolve essa questão. Você chuta. É bastante comum. Só que não é uma questão que você deveria chutar. É uma questão que dá para resolver com uma certa tranquilidade, vamos dizer assim. Se você tiver, logicamente, a teoria e a prática, principalmente. Eu te digo, se você já fez vários simulados do Enem, você já viu questões parecidas com essa. Te garanto, porque eu sei que tem outras questões muito parecidas e todo ano caiu uma questão muito parecida. Eles gostam muito de fazer essa questão com água também. Então, por exemplo, tem uma caixa d'água, essa caixa d'água vai mudar de formato. Qual é a medida de tal parte da caixa d'água, se ela mudar de um cilindro para uma pirâmide. Sei lá, eles inventam qualquer coisa do tipo para que você tenha que ser desafiado a entender isso daí. Um tronco de cone com um cilindro, um tronco de pirâmide. Eles sempre vão te desafiar. Então, no fim das contas, você vai ter que entender isso, que a equivalência ela pode ser de volume, ela pode ser de área, até a Nayara perguntou. Nesse caso de volume, mas poderia ser de área. Eu poderia falar o seguinte, eu tenho um círculo e por qualquer motivo eu quero transformar ele num quadrado da mesma área. Qual é o lado do quadrado, tendo em vista que o raio é igual a x, é igual a 2, por exemplo. Qual é o tamanho do lado? Poderia ser.